Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Miranda, do podcast Sem Ser Perfeito. Hoje sem a minha parceira Jussara, mas com a presença ilustre do meu querido amigo Rodrigo Mariani. Muito obrigado pelo convite, estou honrado de poder participar desse canal tão importante e estou aqui para aprender muito. Que bom que não precisa ser perfeito, a gente vai fazer do jeito que dá. Exatamente, esse é o objetivo, amigo, né? Aqui a gente vai e faz, né, acontecendo, conversando, mas falando bastante sobre, principalmente, saúde mental, dando dicas, né, para a galera que está nos assistindo, né? Bom, então deixa eu apresentar essa figura ilustre aqui que nos deu a honra de participar do nosso podcast. O Rodrigo, ele é ator, cantor, que mais? Deixa eu ver, cadê minha cola? O Rodrigo é tudo, gente. Dançarino, cientista político, qual que é a sua profissão mesmo, amigo? É formado pelo Sejus, é professor de oratória, formado em letras, especialista em aprendizagem, neuroaprendizagem. O Rodrigo é muita coisa, gente. É isso, é confuso organizar essas ideias, mas eu gosto de dizer que eu sou professor, artista e cientista. Ok. Eu junto essas três áreas, mas... De fato, eu estou trabalhando na área de capacitação com servidores públicos. Estou dedicado atualmente a ensinar oratória. E o Rodrigo é muito bom nesse aspecto aí, gente. Como ator, né? Fez curso na Broadway, né, amigo? Verdade, tive experiência lá em Nova York, fiz curso de interpretação para câmera, curso para teatro musical... e desenvolver várias habilidades, que é difícil desenvolver essas habilidades, e eu vejo a importância de compartilhar esse conhecimento, porque muita gente precisa. Com certeza. Inclusive, por isso, ele é o nosso convidado especial hoje aqui no nosso podcast, porque nós vamos bater um papo, né, sobre timidez, ansiedade social e que habilidades nós podemos construir a partir desses conhecimentos que o Rodrigo pode nos trazer. Porque, por exemplo, né, conheci o Rodrigo e esse conhecimento me gerou muito algo muito importante para mim. Acho que ele nem sabe disso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, introvertida ali, né, com um pouquinho de ansiedade social, e participar do teatro, né, do curso de teatro que eu e o Rodrigo a gente acabou nos unindo para fazer, me ajudou muito, né, nessa desconstrução do medo de falar em público, do medo de me expor, né? Então, o curso de teatro que eu fiz com o Rodrigo me ajudou muito. Eu e o Rodrigo, a gente já se conhece há 1 milhão de anos, é melhor a gente nem falar quanto tempo, não precisa falar, né? Mas a gente já conhece há... E eu fiquei até constrangido aqui, dizer que a presença é ilustre, porque aqui é mais uma conversa de várias que a gente tem, e a Aninha é uma psicóloga incrível, e é tão bom a gente ter a amizade que você fala assim, nossa, como eu admiro essa pessoa, que profissional incrível, que diferença que ela faz no mundo, e a Aninha, sem dúvida, é uma dessas pessoas exemplares que nos inspiram. Então, gostaria de devolver o elogio. E eu tô aqui para aprender também, a gente aprende sempre. E eu posso começar polemizando? Claro, fique à vontade. É isso, acho que a gente tem que começar assim, já polemizando. Passamos aqui das apresentações e falar desse tema de timidez. Por trabalhar e conhecer várias pessoas tímidas, eu tive várias dúvidas e você, enquanto psicóloga, acho que pode nos ajudar a entender melhor essa questão da timidez. Por exemplo, eu conheço pessoas tímidas que são focadas e conseguem desenvolver um trabalho performático incrível enquanto cantores, enquanto atores, atrizes, também enquanto professores. Ou seja, elas conseguem, né, construir algo para se apresentar, mas que na vida cotidiana elas preferem, né, preservar ali seu espaço de segurança e são mais
tímidas. Eu conheço pessoas que são extrovertidas, brincalhonas, mas que quando precisam falar em público, elas travam. Então, essa questão da timidez, eu vejo que ela nem sempre está ligada com medo de falar em público. E aí, para polemizar, eu percebo que algumas pessoas têm um ego lá em cima. Pessoas dizem, eu estudo muito, eu sou muito inteligente, eu sou referência na minha área e, né, quer manter uma pompa, uma máscara, não sei, e ela não quer ser confrontada, então ela não abre a boca, fica com aquela cara, às vezes até de desdém, assim, sei muito sobre isso, não vou nem gastar minha saliva para entrar nesse debate aqui, porque as pessoas estão muito longe do conhecimento, elas, né, se colocam num patamar, não querem ser confrontadas, não querem ser julgadas, e às vezes falam, não, eu sou tímido, me deixa aqui, mas na verdade tem um medo da rejeição, tem um medo de ser confrontado, então tá na balada, né? Nem vou falar com aquela pessoa ali que me atraiu porque eu tenho medo de levar um fora. Então às vezes que a timidez também ela pode ser um sintoma do ego. Então, polemizando nesse aspecto, qual que é a sua visão sobre a timidez? De fato pode ter relação com o ego? Ou qual que é a diferença de uma pessoa introspectiva? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa diferenciar muito as coisas, sabe, Rodrigo? E todos. Existe uma coisa que é a timidez e outra coisa que é, de fato, a ansiedade social, né? A timidez, de fato, são pessoas normalmente mais introspectivas, são pessoas mais voltadas para elas mesmas, né? E que normalmente envolve ansiedade social ali. Mas não necessariamente toda pessoa tímida vai ter ansiedade social, né? Então, algumas pessoas tímidas, elas sentem muita vergonha, né, de diversas situações sociais, principalmente, mas elas enfrentam. E essa é a grande diferença de uma pessoa tímida, de um ansioso social. E aí, não necessariamente toda pessoa que tem ansiedade social vai ser tímida. Algumas pessoas vão ser muito extrovertidas, né? Ou seja, elas jogam para fora. Introvertida e joga para dentro, né? Então, as pessoas extrovertidas, elas têm uma insegurança ali muito grande e que realmente as impedem de fazer algo, né? Então, a timidez, você pode estar mais recolhido, mas você se joga. Você vai, você faz as coisas, dá a cara a tapa mesmo, e inclusive vai criando habilidades nesse processo. O ansioso social, ele tem uma insegurança muito grande ali e ele já não consegue falar muito. Você falou agora uma outra coisa, né, do ego, né? Então, vamos comentar essa parte da ansiedade social, que já foi informação nova para mim. E você me fez lembrar de um aluno que agora que eu estou entendendo o que aconteceu. Um aluno simpático, alegre, super bem relacionado dentro de sala de aula, se inscreveu para fazer uma palestra dentro de um ciclo de palestras que fazia parte da proposta pedagógica do curso. E 6 da manhã ele me manda mensagem, professor, não vou conseguir apresentar. E quando eu vi, eu já estava no auditório, e realmente era uma apresentação grande no auditório, com o microfone na mão, passador de slides. Era uma experiência de fato, né, desafiadora. E aí ele foi o primeiro a chegar em pânico, falou, professor, não dormi nada essa noite, minha pressão chegou a 18, eu não tenho condições de apresentar, e aquilo me assustou, porque não tinha nada a ver com a personalidade dele que ele demonstrou ao longo das outras aulas, mas ele, de fato, surtou ali na prévia da apresentação, quando eu até comentei com outros colegas, eles falaram, o quê? Fulano? Mas nunca imaginei que fulano ia passar por isso. E então ele lá tremendo, falando comigo naquela situação, eu falei, claro, você não é obrigado a apresentar, se você não está se sentindo bem, não precisa. Mas olha, enquanto professor, eu queria te dizer que você está num processo pedagógico. Então aqui é um ambiente seguro para você viver isso. E eu acredito que é importante que você trabalhe isso na terapia para entender o que está causando isso, para que você desenvolva uma inteligência emocional
né, para lidar com essas situações. Então, assim, hoje, os seus riscos são muito baixos. As pessoas estão aqui para te acolher, para te ajudar, para te ouvir. Todo mundo sabe que aqui é uma simulação. Então, eu entendo se você não estiver bem para apresentar, mas eu recomendo que você viva a experiência até para você se perceber e a partir desse exercício você levar isso na sua terapia. Ele até falou assim, não, eu já trato isso na terapia, mas são muitas questões, então às vezes a gente tem que botar prioridade uma coisa, outra. E aí, de fato, ele não fez a palestra, mas ele fez um pitch de 3 minutos sobre um outro tema que não estava relacionado ao que ele se inscreveu para falar. E todo mundo amou, ele foi super aplaudido, foi um destaque. E depois ele ficou muito agradecido. Nossa, obrigado, professor, porque eu consegui, né, eu venci uma barreira muito grande, as pessoas gostaram muito do que eu falei, e isso foi muito bom para mim, eu quero continuar estudando. Então ele saiu motivado. Eu acho que se ele não tivesse apresentado, seria muito pior para ele depois. Não, teria causado um trauma muito grande nele que inclusive ia fazer cada vez mais ele evitar as situações, porque é o que acontece. Normalmente a timidez ela evolui muito para a ansiedade social, porque é muito reforçador você evitar. Se você vai evitando as coisas, né? Você recebe aquela recompensa de não fazer, de não tem que fazer? Beleza, passou a ansiedade ali na hora, né? Só que, e aí? Quanto da sua vida você vai evitando, né, como você falou, de conhecer pessoas novas, vai evitando fazer coisas interessantes, melhorar no trabalho, né? Para mim é um grande desafio estar aqui, mas era uma necessidade. Eu quero passar conhecimento para outras pessoas, né? Então eu preciso ser vista, né? Então nós precisamos nos desafiar, apesar de ser desconfortável, né? Algumas situações, porque a gente vai criando habilidades. Por isso, não, sem ser perfeita. A gente vai fazendo, né, aos poucos, e a gente vai melhorando cada vez mais, né? O episódio 5, com certeza está melhor do que o episódio 1, que vai tá pior do que o episódio 10, né? Porque nós vamos evoluindo, vamos criando habilidades, né, nesse processo. Porque as pessoas se cobram muito. Existe uma característica aí na ansiedade que ela é muito evolutiva, né? Ela está ali por alguma razão. O medo, né? A ansiedade é filha do medo. Por quê? O que acontece aí? Né? Nós estamos nos preservando, né? Preservando a nossa imagem aí. E aí a gente pode retomar até as origens da ansiedade social. Por que que algumas pessoas evoluem para essa ansiedade social e outras não, né? Pode ser que algumas pessoas venham de ambientes, lares muito críticos, né? Que tem muitas críticas ali, que tudo tem que sair muito perfeito. Existe também uma cobrança interpessoal. Normalmente, quem é mais introspectivo tem uma cobrança interna para si de querer, como ele joga tudo para dentro, tudo é responsabilidade dele, né? Então, eu preciso estar sempre fazendo tudo certo, tudo perfeitinho, né? É muito... pessoas também muito sensíveis a críticas, né? Então, acaba que leva um pouco, né, a essa ansiedade social, esse medo, né, de falar em público, medo de, às vezes, comer em público, medo de usar um banheiro público, né? São vários medos aí que a pessoa vai se paralisando. Enquanto maiores os medos e quanto mais eu vou evitando as situações, eu vou recebendo essas recompensas, né? Essas pequenas recompensas de, beleza, não vou fazer mais. Não vou na festa, não vou falar com a moça, não vou falar em público. Acabou a ansiedade. Acabou ali, eu vou dormir bem, eu vou voltar a fazer minhas coisas no cotidiano. Mas olha o tanto de coisa que eu perdi, né, nesse período aí, né, em que eu deixei de fazer algumas coisas, né? Então, recebi a recompensa da ansiedade ali. Mas e as outras coisas? Eu fui perdendo, né, essas oportunidades, né, de ser feliz. Né? Então, tem todo
essa questão aí. Agora eu quero voltar na polêmica, ou você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Você falou aí sobre a sensibilidade, o medo de receber críticas, e acredito que isso esteja relacionado ao ego, que eu já polemizei no início. Que pode ser pessoas que tenham muito medo e receio de conflito, de serem testadas, e talvez tenha uma máscara ali, né, muito forte de insegurança. Eu posso colocar uma máscara aqui agora, né, de tipo, do conhecimento, do suposto saber, né, eu sou o intelectual, estudiosa, não sei das quantas, mas no fundo tem uma pessoa com muito medo de descobrir que ela não é isso, né, então eu vou testar, é melhor achar que todo mundo é menos do que eu, menor do que eu. Então eu tenho a necessidade de estar sempre por cima, né? E aí será que é isso mesmo? Do que adianta tanto conhecimento assim se você não transmitir, né? Ser sabatinado, né? De alguém vier e confrontar você, né? Então acaba virando uma desculpa, tipo, eu sou tímido, não quero. Ele fica se escondendo atrás dessa máscara para não se expor, para não fazer a diferença, acaba perdendo oportunidades. Exato. E não só do tímido, normalmente o tímido em si, ele realmente admite isso para ele, que ele sente que ele não é capaz, né? A maioria dos tímidos, eles carregam um pouco, né, dessa insegurança, e eles sabem dessa insegurança. Só que existe também, vamos chamar assim, pessoas que namoram um pouco com o narcisismo, que é o que você falou, que evita essas situações, né, mas para não serem confrontadas, porque elas precisam achar que elas são o máximo. Se qualquer pessoa confrontar, eu vou perder essa minha máscara, e elas não aceitam essa insegurança. Elas evitam, inclusive, a insegurança. Né? E aí leva, sim, a ansiedade social muito forte de não querer estar em relacionamentos, estar em outras situações que vão colocá-las à prova disso. E, ao mesmo tempo, gente, confronto é tão legal, conflito é ótimo, não é ruim. As pessoas precisam tirar isso da cabeça. A gente precisa parar de conversar para ganhar uma conversa. Eu posso aprender tanta coisa, né? Tipo, nossa, é verdade, você leu outro estudo sobre isso? É mesmo, você conheceu. Me conta dessa experiência diferente dessa que eu tô tendo. Né? Claro. Então, se a gente... isso é conflito? Se as duas pessoas têm opiniões divergentes sobre o assunto, deixa eu saber mais sobre... Né, sobre isso. Você, como cientista político, né, a política Acho muito que sobre isso. Isso é outro podcast. Depois eu volto pra gente falar só sobre política, que será um prazer. Ou não. Não, mas acho importante, sim. Quero evitar. Não, mas dá para se falar sobre o comportamento da pessoa frente ao cenário político, Com sem certeza. entrar em pessoas políticas ou partidos. Né? Porque às vezes as pessoas também querem se sentir confortáveis dentro da sua bolha, da sua linha de pensamento. E isso vai, né, polarizando e atrapalhando justamente o conflito, que pode justamente gerar ideias novas, que pode gerar propostas que nenhum dos dois estavam pensando, que vai ser melhor para uma maior quantidade de pessoas. Então, o fato de evitar o conflito justamente também prejudica a inovação. Com Isso certeza. É claríssimo. Não, Rodrigo, sai desse assunto, porque senão a gente vai ficar... Você falou sobre máscaras. E quando você fala em máscara... é uma simbologia muito própria do teatro. Exato. E você falar sobre a timidez relacionada à máscara é um ponto muito artístico, muito bonito e simbólico, que eu gosto de falar com meus alunos também, porque, infelizmente, cuidado, que vai à utilidade pública. Alguns professores de oratória tentam vender máscaras, né, te transformar em um padrão ultra formal que vai... né, transparecer respeito, impor uma autoridade que talvez não seja sua. E o perigo disso é quando você constrói uma máscara,
No teatro você precisa de um cenário, de um figurino, de luzes, de sonoplastia, de todo um enredo para que aquela máscara seja verossímil. Só que na vida real, a gente está lidando com falta de luz, um cenário que vai cair, um microfone que vai falhar, a internet que vai parar de funcionar, uma pessoa que vai passar mal no ambiente, enfim, milhares de imprevistos, né? A natureza ela é inclinada ao caos, a gente está lidando com o caos o tempo inteiro. Esse é o perigo de você ter uma máscara. A sua máscara vai cair na frente de todo mundo diante de qualquer imprevisto. E aí sim sua autoridade vai para o ralo. Agora, quando você expõe a sua dificuldade, olha, gente, é muito difícil para mim estar aqui falando, eu sou tímido, mas eu preparei com muito carinho e eu acho que se vocês entenderem essas informações que eu separei para vocês, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Então me perdoem se eu gaguejar, me perdoem se minha voz falhar, eu vou me esforçar para dar o meu melhor aqui, mas saibam que isso é muito difícil para mim. Nossa, essa sinceridade, ela conecta muito mais. As pessoas vão se identificar. Então, a sinceridade, ela conecta com a audiência. E a máscara, ela tem prazo de validade. E é um prazo muito curto, né? Porque uma coisa, de fato, é eu estar interpretando um papel que tem começo, meio e fim. Né, uma hora isso vai acabar, né? Eu lembro muito das suas construções de papéis difíceis, né, amigo? Né, o quanto você mudava naquele período, né, para vivenciar aquele papel, mudava você enquanto pessoa, mas tinha começo, meio e fim. Depois o Rodrigo Mariani voltava ali à tona, né? Então, porque a máscara ela cai, não tem como, e máscara não gera esse vínculo mesmo que quando você quer se conectar com as pessoas, se conectar com o público, se conectar com a pessoa amada, né? Você precisa ser você mesmo. Do que adianta, né? Tipo, eu imprimir uma imagem de uma pessoa que eu não sou. E aí conquisto a pessoa amada. Você conquistou a pessoa amada sendo quem você era, ou ela gostava de você, ou gostava da pessoa que ela achava que você era? E aí, quando a gente vai para a convivência, para o cotidiano, vários relacionamentos desmoronam porque não foram edificados dentro de uma base sincera e pura. Exato. Ou de conexões mesmo, dando aula. Eu admiro muitas pessoas, né, professores, né? E aí, quando eu dava aula no início, né, que eu estava construindo o meu eu professora, eu queria muito imitar aquelas pessoas. E não dava certo. Porque a minha essência é outra. Eu sou a Ana, eu não sou a fulaninha, a ciclaninha. E aí eu não ia gerar conexão. E aquilo ia acabar em algum momento, né? Então, a fonte, né, se esgota de fato. Agora, quando você se conecta a você com esse autoconhecimento, né, é completamente diferente. Não que a gente não precise, por exemplo, de técnicas, né? Algumas técnicas, elas são fundamentais e elas podem muito bem ser treinadas, né? A projeção da voz, né? Existem exercícios vocais que você pode fazer para projetar a sua voz, para ter mais clara postura, né? A gente pode mudar um pouco a nossa postura e mudando aos poucos essa nossa postura, né? Para melhorar essa projeção. A gente pode, né, se construir, né, com conhecimento. A ansiedade, inclusive, ela fala muito sobre essa falta de conhecimento, ou de planejamento, ou de falta alguma coisa, né? Por isso que a gente se preocupa com as coisas, porque precisa ser preocupado, né? A gente precisa se preocupar para se preparar. Se eu me preocupo com a palestra que eu vou dar, eu vou estudar todo o conteúdo, né, fazer notas ali, né, no caderninho, no tablet, né, eu vou me preparar, eu vou me consolidar, né, para chegar ali na frente e falar bem. Imagina se eu não me preocupasse, deixasse tudo para a última hora, não estudasse, não fizesse nada, como é que ia ser, né? Sim, e você está me trazendo várias ideias aqui a respeito dessa questão de técnica. Então, você falou a palavra autoconhecimento.
Isso está muito relacionado ao primeiro pilar da retórica de Aristóteles, que ele chama de ethos, que é justamente você conseguir transmitir a sua essência com autenticidade no seu discurso. E para isso exige um trabalho de investigação intrapessoal muito grande, que é até melhor por meio da terapia, com o psicólogo, que saiba te dar um olhar mais clínico, mais técnico do que o seu olhar sobre você mesmo, que é enviesado, que é distorcido. E às vezes a gente é muito mais cruel conosco, com a gente mesmo, do que uma pessoa que está olhando de fora. E olha, a vida é simples mesmo, a gente é cheio de falhas mesmo. Tem coisas que não tem esse peso todo que a gente está colocando sobre os próprios ombros. E com esse olhar externo é o processo de autoconhecimento que vai fortalecendo a nossa essência e que vai nos ajudar a falar em público. E a postura é essencial, que às vezes a gente quer esconder alguma coisa ou a gente se desliga. Muitas pessoas que estão preocupadas com o conteúdo, o que eu estou transmitindo, o que estão pensando de mim, que palavra que eu vou falar agora, elas se desligam da linguagem corporal. E aí esse ombro vai caindo e você vai perdendo o ar e a sua voz vai falhando e você começa a forçar a voz e a voz começa a doer, simplesmente porque o seu aparelho vocal não está colaborando para que você tenha uma boa voz. E essa consciência corporal, enquanto você fala, é essencial para aliviar as tensões, para ampliar o alcance da sua fala, para doer menos e melhorar a textura da sua voz, que fique mais agradável para que as pessoas te escutem. Mas isso é técnica. Então, enquanto eu estou falando e preocupado com as palavras que eu estou escolhendo na minha mente ultra rápida, eu tenho também que estar preocupado com a minha base, com a minha cintura, com os meus ombros, com a minha respiração. E tudo isso integrado é que vai fazer com que a minha linguagem seja assertiva, com as expressões faciais, com a entonação de voz, com a linguagem, né, lógica, com as palavras que eu estou usando. Então, tudo isso tem que estar integrado. E essa integração não é cognitiva, ela é psicomotora também. Sim. E ela é psiconeuromuscular. É tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E o resultado... Gente, assim, bailarinos, jogadores profissionais, cantores, atores, eles têm um processo de treinamento, de ensaio rigorosíssimo. E no palco, eles vão ter 70% da qualidade que eles têm no ensaio, 60% da qualidade que eles têm no treinamento. E aí você vai exigir que a sua fala seja igual ao seu melhor treino? Não. Então, a imperfeição, como está sobre isso que a gente fala nesse canal, ela tem que ser um elemento presente em todo o seu processo de fala. E isso para os tímidos ajuda muito. Sim. Então, olha, o que eu estou treinando aqui, eu vou lembrar e eu vou conseguir entregar de 60% a 70% nos melhores cenários. Você não vai lembrar tudo, você não vai falar do jeito que você ensaiou, você não vai conseguir entregar tudo daquele jeito. Até porque você não sabe, né, cada pessoa vai ter um interesse diferente do seu, uma análise diferente da sua. Podem surgir dúvidas, perguntas que você não estava esperando. Então vai ser um momento único. Então você tem que estar preparado com a linha de raciocínio bem estabelecida e também aberto ao aprendizado, a aprender com aquelas pessoas que estão ali e saber que vai ser um momento único. Então tirar esse peso, essa cobrança de eu tenho que entregar tudo perfeito como eu treinei, como eu ensaiei, porque na hora vai ser um momento único. E ter essa consciência, 60%, 70% tá ótimo. Com certeza. Não é porque eu lembrei de uma outra coisa, sabe, Rodrigo? Porque a comunicação, ela não é só isso aqui, a fala, não é, ela é um todo. Eu lembro, durante a pandemia, né, eu dava aula, até hoje eu não sei se os meus alunos entenderam que o que eu falei era uma piada ou não. Compartilhe. Não, mas assim, eu não lembro muito bem o que eu falei. Era alguma coisa assim, tipo... era alguma coisa, acho que sobre o mosquito da dengue, que...
não viajava de avião, sei lá, alguma coisa. Você fez uma piada horrível com o mosquito da dengue. Foi, eu fiz uma piada horrível com o mosquito da dengue. Eu acho que os alunos acreditaram. Eu falei assim, gente, eu não sabia, porque estava online, né? Então não sabia se eles estavam rindo ou não da minha piada, né? Aí eu falei assim, gente, vocês sabem que eu tô fazendo uma piada, né? Tipo, eu sei, eu não sou boa para contar piada, né? Mas a gente tenta, né, alegrar um ambiente, né? Mas porque é isso, é comunicação, é o corpo todo falando. E falando em piada ruim, a piada que me remete a isso era uma vez um pintinho cabeçudo, ele foi amarrar o tênis e deu uma cambalhota. Você já ouviu essa piada horrível? Mas o que eu penso? É o cabeção e um corpinho pequeno. Se você tem muitas ideias, muito conteúdo, mas você não sabe integrar com a sua linguagem corporal, você tropeça, você trava, você dá branco, você acaba transmitindo uma mensagem que não está alinhada com aquilo que você quer dizer. Exatamente. Então a gente precisa ter todo esse treino, né? Tipo, a piada funcionaria se eu estivesse no presencial, mas eu não estava no presencial, né? Então, porque a linguagem corporal, ela fala muito, as expressões, né, direito, porque é aquilo, algumas pessoas tinham que desligar a câmera para conseguir realmente assistir, porque a internet era ruim, né? Então tem toda aquela coisa. Então nós precisamos muito desse treino do corpo, treino corporal, né, para conseguir transmitir a nossa mensagem. E essa questão do corpo, ela é tão importante, inclusive nos treinos de outras habilidades, como, por exemplo, meditação, mindfulness, né, que elas também ajudam a integrar essa questão da oratória, né, para você ir se tranquilizando, né? Então, a gente sempre no mindfulness ou na meditação, né, em alguns exercícios, a gente fala muito sobre a postura, a respiração, né, às vezes até utilizar a respiração diafragmática para entrar num estado mais de relaxamento, né? Então a postura, todo o nosso corpo fala, até a postura de lótus, né, que é chamada, né, de você conectar. Quando você faz esse movimento assim, você já entra em contato com o seu corpo de uma forma muito diferente, né? Então, cada uma dessas técnicas, elas vão nos ajudar muito, né, a passar por um processo. Porque nem todo mundo necessariamente precisa de terapia, sabe? Algumas pessoas tímidas, elas talvez precisem mais de habilidades, né, de oratória, de habilidades outras, se capacitar. Às vezes o que é da terapia. Às vezes vai precisar muito, sim, da terapia, né? Para entender o porquê. E, inclusive, essa questão. Você não vai ser gostado por todo mundo. E tá tudo bem. Né? Eu não preciso que todas as pessoas gostem, tipo, né? Claro. Né? Igual, por exemplo, eu e a Jussara, nós somos, você não chegou a conhecê-la, nós somos bem diferentes, né? Uma da outra. Mas aí quando a gente falava assim, mas como é que vai ser isso, da questão, o que vai sair de resultado do podcast, né? Nós somos diferentes. Mas que ótimo que nós somos diferentes, porque quem se conecta com você pode não se conectar tanto comigo, e quem conecta comigo pode se conectar com você. Então, ter duas pessoas diferentes conversa de uma forma diferente, isso é riquíssimo. Sim, né? Então, inclusive esperar o convite da Jussara, que eu quero voltar com ela aqui. Isso aí, né? Tem que conhecer a Jussara, ela é maravilhosa também, né? Então, porque é isso, a gente tem habilidades diferentes que a gente pode transmitir isso para as outras pessoas e tá Sim, excelente. E essa... Vem uma palavra difícil aqui, eu sou a favor da linguagem simples, viu? Idiosincrasia, pelo amor de Deus, não vou falar isso no podcast. Me ajuda a simplificar. A linguagem simples, gente, simplicidade é o último grau de sofisticação, tá? Não é falar de qualquer jeito. É você realmente... essa palavra é do Leonardo da Vinci. Né? Pra você ter uma escultura, você tem que tirar muito pedregulho para ter a essência do que você quer falar. Mesma coisa é a nossa linguagem. Às vezes, né, qual que é a palavra certa de dizer, não vem, e é comum ser imperfeito e você procurar ajuda. Então, vamos lá, idiosincrasia. A sua forma própria de ser, mesmo tímido, é o seu maior tesouro. E eu vou deixar esses recados para os tímidos. Se você é tímido, deixe isso claro, não
procure uma máscara, saiba compartilhar essas dificuldades que você está tendo ao longo do seu processo de comunicação. Isso vai ser muito genuíno, isso vai ser muito bonito de se ver, porque você está entregando o seu íntimo para aquelas pessoas. Você realmente está oferecendo algo que você trabalhou com o seu estudo, com a sua experiência, para transmitir aquela informação. Então, aquilo que vocês têm medo de usar é justamente a sua maior arma, o seu maior tesouro. Então, procure as técnicas para que você se sinta mais seguro, mais relaxado, enquanto você se comunica. E com o treinamento, ao longo da fala, esse medo, essa insegurança, ela vai diminuindo e ela vai sumindo. Porque no início, quando você vai se expor, de fato é um risco. Sim. E a nossa reação natural é de fuga ou luta. Porque, de fato, se você vai falar e tem um público ali, e você se confundir, ou você falar alguma coisa errada, a sua autoridade, a sua imagem pode ficar comprometida. Mas, se você conseguir compartilhar a sua informação e deixar as pessoas satisfeitas com aquela informação, você vai, né, aumentar a sua autoridade, você vai ter uma experiência de gratificação valiosíssima. E vale muito a pena esse risco. Então, ao longo da sua fala, quando seu corpo perceber que as coisas estão no eixo, que você está entregando algo de valor e que está alinhado ao que você estava treinando, você vai se acalmando. Mas essa calma, ela vem ao longo do discurso, ela não vem antes. Esse medo é natural e é bom. É bom que a gente tenha esse medo para saber, opa, peraí, se eu falar besteira aqui, eu posso ofender alguém, isso não é legal. Se eu né, falar de qualquer jeito, eu posso me fazer entender para um lado errado em relação àquilo que eu estudei. Então, esse medo é bom. E pessoas que não têm medo de falar em público, às vezes ficam falando muita besteira e deveriam voltar a se perceber melhor. E ter medo, E ter medo, sim. Porque o medo, inclusive, mostra o quanto a gente se importa, né? E isso que você falou, né, só me lembra muito, quanto mais eu sei que eu não sei, né? Não é assim que Aristóteles ou Sócrates, eu nunca sei quem fala, Sócrates fala, né, sobre isso, né? Porque quanto mais certezas você tem, mais significa que você não sabe nada. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe o quanto a gente ainda precisa saber. Então, é a coragem de ser vulnerável que a Brené Brown fala tanto. Ai, ô mulher maravilhosa é a Brené Brown. Né? E ela fala muito sobre a questão das vulnerabilidades e o quanto a gente precisa aprender a abraçar a nossa vulnerabilidade, o quão importante é a gente abraçar essas vulnerabilidades, aceitar as nossas vulnerabilidades, porque é isso. Elas são também riquezas nossas, né? Elas são muito importantes para a gente trilhar nesse caminho, né? Porque tem tanta informação, tem tanta coisa bacana para a gente aprender, para a gente vivenciar, né? Então, é isso, né? Sim, acho que compartilhamos aqui muitas informações relevantes que vão fazer as pessoas pensar e procurar tanto a terapia para entender as causas dos seus medos, dos seus traumas, das suas ansiedades e também as técnicas de oratória para que consiga chegar nessa assertividade de comunicação com os seus elementos de comunicação integrados, corpo, voz e emoção. São 2 caminhos aí para o sucesso profissional, pessoal, nas relações profissionais e familiares também. Com certeza, né? Com certeza. Essa oratória, toda essa assertividade também, né? Da forma que a gente se comunica, ela é muito importante em todas as relações, não apenas relações profissionais, né? As relações frente a N situações, com amigos, né? Com parceiros românticos, né? Tudo isso é fundamental, né? Para essa nossa construção de quem nós somos, né? E é isso, é ser vulnerável, é treino, né? Porque a gente não precisa buscar pessoas perfeitas, né? Mas a gente precisa buscar quem
está sempre em busca, né, de ser melhor, né, que se comunica melhor, né, então a gente precisa aprender sobre. Eu posso terminar com história? Claro. Eu acho que a história é a melhor forma da gente Eu amo história. Materializar. Metáforas é comigo mesmo, porque talvez sempre. A gente esteja aqui no mundo abstrato, a pessoa eu entendi que é importante o treino, mas não vai colocar em prática. A gente é para colocar em prática, gente. É para fazer. Não é entender, é fazer. Colocar a sua voz para funcionar. O treino de uma palestra não é mental, não é escrevendo, é falando. E aí eu vou contar a história de uma aluna que, muito tímida, muito introspectiva, precisava gravar uma aula em estúdio. E estúdio é a experiência mais desafiadora para qualquer orador. Porque você não tem a reação das pessoas, você tem um objeto inanimado, uma lente enorme, um olhão, né, que não transmite reação nenhuma e só te intimida, e luz, e microfone, e tudo isso vai atrapalhando a sua desenvoltura. E essa pessoa precisava gravar uma aula em estúdio, e aí, conhecendo a sua timidez, a sua dificuldade, eu combinei um programa de treinamentos com essa pessoa justamente para que ela tivesse um desempenho melhor. Ela ia ficar com frio na barriga? Ia. Ela ia passar por uma situação de pressão? Ia, mas com as técnicas ela ia conseguir um resultado melhor do que se ela não treinasse. Só que aí ela foi procrastinando, que foi o tema do último podcast. E empurrando com a barriga. Aí teve um ensaio, em vez de todos os ensaios que a gente tinha agendado, ela só foi para um, já muito em cima da hora, na antevéspera da gravação. Na véspera da gravação, ela teve uma gastrite nervosa que atacou, que ela ficou internada. Nossa. E se ela não gravasse no dia que ela tinha agendado, ela ia pagar multa. Então ela estava internada, com gastrite nervosa, com ansiedade explodindo, e ela não queria pagar a multa do estúdio, ela foi dopada, cheia de remédios gravar, e essa experiência foi a pior que eu acompanhei. Vocês acham que o resultado ficou bom? Provavelmente não. Claro que não. E isso me fez refletir. Olha... É o treino que vai te dar a qualidade do momento que você tem que falar. É o processo. Você tem que aproveitar esse processo para se descobrir, para desenvolver suas habilidades, para que na hora da gravação, da palestra, da conversa pessoal que você vai ter, você saiba se perceber e aplicar as habilidades que você desenvolveu no treinamento. Porque na vida real a gente só vai lidar com mais dificuldades, com mais traumas, com mais problemas. Então, esse exemplo, acho que, né, a gente precisa entender o nosso corpo, a gente precisa respeitar esses nossos limites e trabalhar nessas limitações e não ficar... né, jogando para frente, procrastinando e achando que só o entender vai fazer com que a gente tenha ações diferentes. Não, é a prática, é o treino, é o exercício que nos desenvolve. Gente, eu sei que a gente tem que terminar, mas eu lembrei mais uma coisa, porque o Rodrigo também é professor de inglês, né? Quantas pessoas têm medo, né, de se expor a outro idioma, que se formam em cursos bons, não são cursos ruins, mas que às vezes passaram todo esse período sem praticar, até mesmo nas aulas, né, e aí não consegue, porque tudo é uma questão de prática. De fato, algumas coisas não tem como você ficar treinando, como situações do dia a dia, que algumas técnicas ajudam, né, nesse improviso, na arte da improvisação, mas outras é treino, né, igual falar em público, falar inglês é treino, é muito treino, não adianta, você não vai consolidar esse idioma ou qualquer outro idioma, claro, né, se você não estiver praticando e se expondo a errando, né, permitindo essa vulnerabilidade, né, de tipo, olha, sempre quando já fui para os Estados Unidos, tal, tenho o marido da minha prima que é americano, eu sempre começo falando, olha, meu inglês é bem enferrujado, não é tão bom assim não, mas eu vou me esforçar muito, porque eu quero muito me comunicar com você, né, então... Perfeito, e a abertura é positiva. Com certeza, né, e o marido dela
chegou a dar aula, né? Então ele sempre me ajudava, me corrigia, mas de uma forma muito amorosa, porque ele sabia que eu quero aprender, que eu queria aprender, né? Então, e é isso. E a crítica, a correção são feedbacks valiosíssimos, que a gente paga caríssimo em consultorias e mentorias justamente para ser criticado. Sendo que a gente pode ter isso ao longo das experiências. Sim. E o aprender o idioma, eu falava isso muito para os meus alunos de inglês. Pessoal, é errando, é errando. Quando você era criança, com quantos anos você conseguiu falar arara? Você falou ababa, araba, araba. Até você conseguiu falar arara, você falou milhares de outras palavras que não eram essa, até você conseguir o fonema correto. Ou fefante, como a Manu chama, Como? né? Fefante. O que é fefante? Elefante. Elefante, tá perto. A minha filhinha Júlia, ela fala papas de Zila, quando ela quer falar ônibus. Papas de Zila azul, papas de Zila verde. É o ônibus, vamos lá. Ni, bubus, ônibus. Papas de Zila, que ela gosta da musiquinha. A roda do ônibus gira, 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 gira. E pra ela, associação, ônibus né? é Papas de Zila. Papas de Zila. Mas ela vai falar milhões de vezes papo, até um dia ela falar ônibus. E aí você vai ficar extremamente chateado quando ela falar ônibus, tá? Será? Ai, gente, dá uma dor quando eles começam a falar certinho, mas... No caso do inglês era diferente, ficava muito orgulhoso quando o aluno começava a pronunciar corretamente, a gente fica orgulhoso. Com a criança, é claro que a gente fica, né? Porque eu também, a Manu, ela tem um pouco, ela troca um pouco o C pelo T, não, é o T pelo C, né? Então agora não tá vendo nenhuma palavra que ela fala com o outro, que ela troca, mas enfim, aí eu vou ensinando, porque a gente tem essa tarefa, né, de ensinar, mas no íntimo, quando ela começa a falar certo a palavra, quando ela falar elefante, vai ser uma dor no coração, mas tudo bem, faz parte, a gente lida com ela, porque ela tem que falar elefante. Mas você aprendendo outro idioma não tem que estar com medo de errar, então fale do jeito que vier. Mesmo que falar fefante, né, então tá bom. Fale as palavras em inglês erradas, preste atenção nas correções, mas deixe esse processo do errar como natural e não essa cobrança do tenho que acertar. O natural tem que ser essa leveza do estou tentando, estou errando, estou aprendendo. Exato. Porque o erro é nosso melhor professor. Porque é pior, igual na história que você contou, eu fico pensando no quão decepcionada essa pessoa ficou, ou até mesmo o quanto ela se utilizou disso para você, mas é porque eu não treinei, como desculpa, né, para os erros. E às vezes a gente deixa de treinar, deixa de fazer as coisas, né, como a gente falou na procrastinação, a gente vai deixando de fazer as coisas, né, para depois colocar desculpa, né, você, é porque eu sou tímido, é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, gente, vamos assumir o protagonismo da nossa história, ela é fundamental. Errando, a gente vai aprendendo, mas também não ficar colocando o erro como a desculpa, sabe? De tipo, é difícil demais, então eu vou fazer de qualquer jeito, né? Não, vamos dar o nosso melhor, né? Dando o nosso melhor, a gente já vai ter 60%, 70%. Sim. Né? Então, essa é a nossa meta. Agora, se conformar com 30%... Não. Né? Então... Isso não nos anima, não nos traz gratificação, que está muito relacionada à psicologia positiva, né? Se eu não me engano, não sou autoridade no assunto, mas já fui terapeutizado na psicologia positiva. Tá aqui o livrinho, inclusive, Psicologia Positiva. Olha só, então acho que é super relevante falar disso, porque faz parte desse processo. Quando a gente é desafiado e a gente aplica as nossas habilidades nesses desafios, é que vem a gratificação, é que vem a felicidade. Isso que a gente tanto procura. Gente, ser feliz dá trabalho. Ser feliz não é ficar na cadeira, não é ficar no sofá. Ser feliz exige esforço. E quando eu percebi isso, que a felicidade está no processo e não no diploma... Na linha de chegada, né? Na linha de chegada, a felicidade não está na recompensa. A felicidade ela tem que estar no processo. Que esses desafios e as pequenas vitórias sejam celebradas na mesma intensidade que as conquistas. Com certeza. Mesmo que seja sair do sofá para ir
sei lá, comprar uma coisa na padaria, se expor, né? Porque tem algumas pessoas com ansiedade social que é tão forte, que também está relacionada à depressão e tal, que pode estar associada à depressão, né? A pessoa não consegue nem ir na padaria porque tem vergonha, né, de pedir um pão, né? Então, se você conseguiu fazer isso, caracas, que ótimo, maravilha. Comemora, nossa, eu consegui comprar esse pão, eu vou comer saboreando. Celebre cada vitória. Porque essas são as melhores vitórias, né? É esses processos maravilhosos, sua palavra. Adorei. Gostei demais. É isso, acho que já tá bom, né? Já tá bom, não sei se as pessoas vão chegar. Você que ficou até aqui, muito obrigado de coração. E acompanhe os próximos capítulos deste canal, que eu tenho certeza que vai ser muito frutífero para sua vida. Curta, compartilhe esse vídeo. E quem tiver interesse também, gente, procure o Rodrigo Mariani. A gente vai deixar aqui o @ dele, né? Procure, que ele também tá com uma turma, né, de oratória aberta. Sim, é um treinamento personalizado justamente para que ele seja mais prático, focado em resultados. Que você já tem ali o treinamento para você exercitar e resolver as suas maiores necessidades. Então, desenvolver esse produto com muito carinho, muito capricho, me deu muito trabalho, mas estou muito orgulhoso com o resultado. Espero que você também possa fazer esse treinamento e desenvolver e sentir essa gratificação por melhorar sua comunicação com as técnicas que vão te deixar mais tranquilo e mais assertivo quando você precisar falar. Muito obrigada, amigo. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Então, obrigada a todos que assistiram. Até a próxima. Tchau, tchau.